É hoje, torcedor vascaíno, hoje é dia de Vasco da Gama. Hoje às 7 horas, Vasco e Internacional se enfrentam pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje é dia de decisão, hoje é dia de São Januário lotado, hoje é dia de Caldeirão e hoje é um dia em que a vitória é inegociável para o Vasco da Gama, principalmente diante das partidas que aconteceram ontem na quarta-feira. Partidas essas que, infelizmente, tiveram resultados não tão bons para o Vasco da Gama. O Vasco precisa vencer esse jogo de hoje. Rodada após rodada vai se definindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. E para que o Vasco se junte a esse pelotão que vai lutar até o final para permanecer na Série A do Brasileirão, precisará vencer esta partida de hoje. É o famoso jogo de 6 pontos, e é claro, vamos falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão, no primeiro vídeo desta quinta-feira. Falaremos sobre a importância dessa partida de hoje, falaremos sobre o que aconteceu nas partidas de ontem, os primeiros jogos dessa 29ª rodada de Campeonato Brasileiro, e falaremos também sobre algumas informações da preparação do Vasco para a equipe do Internacional nesta noite de quinta-feira. Um vídeo movimentado, um vídeo agitado, um vídeo imperdível para você, torcedor vascaíno, até mesmo sobre reforço. Iremos falar aqui com você. Ramon Dias já começa a mexer os seus primeiros pauzinhos visando a próxima. Mas olha, Vascão, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre fazemos aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui, ó, no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aí na meta, no objetivo de chegar à marca dos 112 mil inscritos e faltam pouquinhas pessoas, então contamos muito mesmo com a sua ajuda. Vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal de vascaíno para vascaíno. O canal do Gigante Vasco conta muito com o seu apoio neste momento. Além da sua inscrição, é claro, deixa aí também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação e o crescimento deste vídeo, deste Acorda Vascão. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. E ó, Vascão, eu quero começar aqui primeiramente este Acorda Vascão falando sobre Campeonato Brasileiro. Pois ontem tivemos aí as primeiras partidas dessa 29ª rodada do Brasileirão. Jogos decisivos, jogos importantes para o Cruz Maltino. A gente trouxe um gabarito nos nossos outros vídeos de quais resultados seriam importantes de acontecer para o Vasco ter a sua vida favorecida nesta 29ª rodada. Do início dessa rodada, a tabela começou assim, exatamente desta maneira. Goiás e Fluminense se enfrentaram ontem às 7 horas da noite. Com isso, é claro, também automaticamente o América Mineiro o América Mineiro para a parte de baixo da tabela. Às 8 horas da noite era o grande jogo da rodada. Cruzeiro e Bahia se enfrentavam no Mineirão. Um jogo que seria de extrema importância, pois o Cruzeiro começou essa rodada com 34 e o Bahia também. Um empate seria importante para nenhum dos dois se desgarrar dessa parte de baixo da tabela e continuar ali no meio dessa muvuca que hoje está do 12º colocado para baixo. Além disso, Cuiabá e Corinthians se enfrentariam às 9h30 da noite e Santos e Coritiba se enfrentam hoje, quinta-feira. Sobre Cuiabá e Corinthians eu falei, uma derrota do Corinthians seria o essencial para que o Corinthians permanecesse com 33 pontos e, como vocês podem ver na tabela, caso o Vasco vencesse e o Corinthians perdesse, o Vasco ultrapassaria o Clube Paulista. Porém, não foi isso que aconteceu. Agora sai essa tabela e vem a tabela já atualizada com os resultados de ontem. Goiás, que deveria perder para o Fluminense, perdeu, um resultado bom para o Vasco. Atlético Paranaense, que deveria vencer o América Mineiro, venceu, um resultado bom para o Vasco da Gama. Porém,
Cruzeiro e Bahia, que deveria ser um empate, acabou não ocorrendo. O Cruzeiro venceu a sua segunda partida seguida e foi aos 37 pontos e conseguiu se desgarrar ali daquela parte de baixo da tabela. Ruim foi para o Bahia, que permanece com seus 34 pontinhos e agora fica mais colado do que nunca na parte de baixo da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Cuiabá e Corinthians, que a gente trouxe também a vocês. Uma partida que seria de extrema importância o Corinthians perder para ficar ali naquela parte de baixo da tabela. E caso o Vasco vencesse o Internacional hoje, a gente espera que a vitória aconteça, conseguiria ultrapassar o Corinthians nessa 29ª rodada. O Corinthians venceu, foi a 36, se desgarrou da parte de baixo e agora está a 6 pontos do primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Porém, é uma situação ruim para o Cuiabá. O Cuiabá hoje tem 37 pontos. O Cuiabá hoje está teoricamente bem na tabela, mas o Cuiabá vem em queda livre. O Cuiabá é um dos piores times desse retorno de Campeonato Brasileiro. Então é para o Cuiabá abrir o olho. Tá com 37 pontos, mas se não vigiar pode perigar sim uma queda da Série B do Campeonato Brasileiro. Então de 4 partidas ontem, 2 tiveram bons resultados e outras 2 não tão bons assim. E hoje teremos Santos e Coritiba, às 9h30 da noite, um resultado que o Santos precisa perder o seu jogo. E teremos Vasco da Gama e Inter. Não preciso nem falar. O Vasco precisa vencer essa partida. É inegociável hoje uma vitória do Vasco da Gama dentro de São Januário. Isso fica ainda mais claro a partir do momento que a gente olha a tabela do Campeonato Brasileiro. Olha aí a tabela. O Vasco hoje tem 30 pontos. Abaixo do Vasco tem Santos com 30. Acima do Vasco tem Goiás com 31, Bahia com 29 e Internacional com 28 pontos. Até o Cuiabá, que na minha opinião hoje, até a 11ª colocação, todo mundo corre esse risco de queda. Até o Cuiabá, todas as equipes, em exceção a Inter, Vasco e Santos, já entraram em campo. E Coritiba também. Ou seja, o Vasco hoje entra em campo contra o Internacional já sabendo o que precisará fazer e o que acontecerá caso vença a sua partida. O Vasco, caso vença, o Vasco sai da zona do rebaixamento, independente do resultado de Santos e Coritiba. O Santos pode vencer lá por 10-0. O Vasco sairá ainda da zona do rebaixamento pelo saldo de gols, que hoje é muito maior do que do Clube Paulista. Então o Vasco vencendo, sai da zona. E qual a importância dessa vitória hoje contra a equipe do Internacional? Vou guardar um tempinho para trazer à memória a vocês a importância dessa vitória e para vocês entenderem o contexto do Campeonato Brasileiro. O Vasco, caso vença, o Vasco vai a 33 pontos. O Vasco empurra o Goiás para a zona do rebaixamento com 31 e ficará apenas 1 ponto de distância de Bahia, 2 pontos de distância de Internacional e 3 pontos de distância do Corinthians. O que significa essa vitória? Além do Vasco sair da zona do rebaixamento, o Vasco sai da zona da confusão e o Vasco se aproxima na parte de cima da tabela. Essa é a importância da vitória. Mas olha, torcedor, a vitória não muda tanto o rumo do Vasco da Gama dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Uma vitória tira o Vasco da 17ª e coloca o Vasco na 16ª colocação. Porém, uma derrota hoje é algo que jamais poderá ser pensado. Uma derrota hoje será um resultado muito prejudicial para o Vasco da Gama. Por que eu digo isso? Porque caso o Vasco perca a sua partida e caso o Santos vença o seu jogo, o Vasco cai para a 18ª colocação e o Vasco ficará a exatamente 3 pontos de distância do primeiro time fora da zona do rebaixamento caso o Santos vença o seu jogo. Mas o pior não é isso. O pior é que caso o Vasco perca, além, é claro, de ficar longe do primeiro time fora da zona, ficará muito distante do pelotão de cima da tabela. O Vasco com uma derrota ficará a 4 pontos do Bahia, 8 pontos do Internacional, porque vencendo sobe, conquista os 3 pontos, a 6 pontos do Corinthians e a 7 pontos de Cruzeiro e Cuiabá. Então, torcedor, hoje a vitória é fundamental. Hoje é um jogo que, além do Vasco vencer e colar na parte de cima, sai um pouco da parte de baixo e coloca o Inter na confusão. O Vasco, caso perca para o Internacional hoje, eu vou voltar aqui para o meio da tela, o Vasco fará com que o Internacional saia da zona da confusão e vencer um adversário a menos nessa briga para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro. Então hoje é uma partida de 6 pontos para o Vasco da Gama. Hoje é um jogo decisivo para o Gigante da Colina. Hoje a vitória para o Vasco da Gama é algo, torcedor vascaíno, inegociável. E é importante vocês terem isso em mente. Hoje uma vitória para o Vasco da Gama é algo inegociável. O Vasco precisa vencer. Ingressos esgotados. Expectativa de mais de 20 mil pessoas novamente em São Januário.
O Inter vem de uma goleada contra o Flamengo, contra o Santos pelo placar de 7-1, mas o Vasco também vem de um bom jogo contra o Flamengo no domingo, sendo superior ao seu maior rival. É um jogo decisivo. A gente vai deixar para falar mais sobre essa partida no Fala Gigante. Porém, eu te adianto, ontem foi o último dia de preparação no CT Moacir Barbosa. Ramon Dias comandou a última atividade antes de enfrentar a equipe do Internacional hoje. E o que eu tenho a te adiantar aqui, neste Acorda Vascão, de forma rápida e sucinta, porque eu vou voltar na parte da tarde. Hoje o nosso Fala Gigante estará saindo ao meio-dia, então fiquem muito atentos, entre meio-dia e 1h. Estaremos aqui já com o Fala Gigante, com o pré-jogo do Gigante, falando sobre essa partida entre Vasco e Internacional. Porém, o que eu tenho a te adiantar é o seguinte, expectativa é grande, inclusive, é que Marlon Gomes e Rossi continuem a ser desfalque para o Vasco da Gama. Rossi e Marlon Gomes sofreram lesões naquela partida contra o Fortaleza no meio da semana passada. O Rossi foi constatado um edema na coxa direita. Já o Marlon Gomes, ao realizar um exame de imagem, apontou uma lesão na coxa esquerda. Duas lesões semelhantes e exatamente por esse motivo os dois já estão sendo tratados pelo Departamento de Saúde e Performance do Vasco, mas ainda não estão 100% para entrar em campo contra a equipe do Internacional. Caso os dois fiquem de fora hoje contra o Inter, e é sim a grande chance de acontecer o Vasco sofrer com esses dois desfalques, a expectativa é que pelo menos o Rossi já esteja à disposição de Ramon Dias para a partida do próximo domingo contra o Goiás às 4h da tarde, lá na Serrinha. Com isso, o torcedor vascaíno se define praticamente o time titular, exatamente a mesma equipe que entrou em campo contra a equipe do Flamengo neste último domingo pelo Clássico dos Milhões. Qual é a equipe? No gol, Léo Jardim. Na zaga, Medel e Léo. Na lateral esquerda, Lucas Piton. Na lateral direita, Paulo Henrique seguirá como titular. Na trinca de meio campo, Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho Paula. E a trinca ofensiva, Veguete, Payet e Gabriel Peck. Payet atuando de uma forma mais centralizada, onde está conseguindo render muito bem vestindo a camisa do Vasco da Gama. O Vasco deverá repetir a escalação por não contar nem com Rossi nem com Marlon Gomes. E mesmo que os dois atletas estejam à disposição de Ramon nessa noite de hoje, não entrarão como titular. Ainda não estão 100%, não estão à disposição completamente do técnico argentino, não tem condições deles estarem alguns dias atrás com essa lesão e já entrar em campo numa partida tão quente como será hoje contra o Internacional entre os 11 iniciais. Mas é um jogo decisivo, torcedor, é para ficar de olho, é para ficar ligado. Principalmente, volte no pré-jogo do Gigante na parte da tarde, que a gente vai trazer ainda mais detalhes sobre como virá o Vasco para enfrentar o Internacional nessa noite de quinta-feira. E olha, Vascão, falando em Ramon, a gente tem informação importante para trazer sobre planejamento para 2024, muito louco isso. Antes, porém, só algumas informações. A primeira, se inscreva no canal do Gigante, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e venha fazer parte da nossa família. Contamos muito com o seu apoio, muito mesmo, com a sua inscrição, com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei, como você preferir chamar para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. Então agora, já pare aí o vídeo, dê uma pausa, se inscreva e depois retorne, porque a sua inscrição é essencial. Voltando aqui ao vídeo, né? Antes de entrarmos nesse assunto sobre reforço, falar sobre duas notícias importantes que aconteceram ontem, quarta-feira. A primeira é Ignaldo. O Egigol, cria das categorias de base do Vasco da Gama, ontem estreou na UEFA Champions League pela fase de grupos contra a equipe do Barcelona. O Ignaldo já havia entrado em campo, porém na pré-Champions, né? A Champions tem uma fase aí de pré-classificação, como se fosse uma pré-Libertadores, exatamente, igual inclusive uma pré-Libertadores, e o Ignaldo chegou a entrar em campo, mas ontem ele entrou em campo de fato pela competição contra a equipe do Barcelona lá dentro do Camp Nou. Então, muito legal aí o que aconteceu, o Ignaldo estreando pela Champions contra uma grande equipe, uma das maiores do mundo, que é a equipe do Barcelona. A gente deseja todas as sortes ao Cria, muito legal ver o Vasco sendo representado pelo Ignaldo na maior competição de clubes do mundo. E ontem, inclusive, ele esteve presente em uma lista muito seleta. Ontem, 34 jogadores entraram em campo, sendo atletas sub-21, ou seja, atletas com idade menor do que 21 anos. E nessa lista de 34 jogadores, o Ignaldo estava presente representando o Vasco e o Brasil. Então, muito legal o Ignaldo aí vestindo a camisa do nosso Gigante da Colina em gramados europeus. Outra notícia também que aconteceu ontem. O Vasco oficialmente anunciou a contratação de um dos maiores ídolos do basquete brasileiro, Marquinhos, ex-campeão da NBB, que é a principal competição de clubes do basquete. Único tri-MVP, ou seja, único jogador eleito 3 vezes o melhor atleta da competição, do NBB. E além disso, o segundo maior cestinha da história da competição foi
oficialmente anunciado como novo reforço do R10 Vasco da Gama, R10 Score Vasco, que é o nome aí do time de basquete do nosso gigante da colina. Então, muito legal, o Vascão se reforçando dentro das 4 linhas da quadra de basquete, tendo aí um dos maiores jogadores do basquete nacional, que é o Marquinhos. Então, parabéns, Vasco da Gama, uma notícia tão grande que até o próprio perfil da NBB compartilhou nas redes sociais. A gente agradece aí ao R10 Score, agradece, também ao Ortega Tips, a todos os patrocinadores que vêm fazendo esse sonho do basquete do Vasco da Gama ser tão fomentado em território nacional, se tornar realidade. O Vasco está voltando. O Vasco de 2000, que foi o primeiro clube a enfrentar um time da NBA, do basquete norte-americano, está retornando aos pouquinhos. Então, muito legal, Vascão fazendo história na NBA e hoje, na NBB, e hoje, inclusive, o Vasco volta à quadra, entrou em quadra na última segunda-feira contra a equipe do Minas e hoje retornará à quadra contra a equipe de Pato Basquete às 9 horas da noite no Tijuca Tênis Clube. Vasco enfrenta o Inter às 7 São Januário e às 9 tem Vasco e Pato Basquete pelo basquete. Você aí que vai ao jogo, ó, uma dica: vá ver Vasco e Inter. Se você estiver animado, eufórico com a vitória do Vasco, pegue ali um Uber, um táxi, um ônibus, vá a pé, não sei, e vá para o ginásio do Tijuca Tênis Clube acompanhar Vasco e Pato Basquete pelo NBB. Então, muito legal aí ontem esse anúncio que aconteceu. E olha, Vascão, para finalizar aqui esse Acorda Vascão, que já chegou bastante agitado nesta manhã de quinta-feira, quero falar com vocês sobre reforço, porque meu amigo, o ano de 2024 já começa a ser planejado. A gente vem falando muito isso com vocês, né? O Vasco já conversa com o Zé Gabriel para a renovação contratual, o Vasco já alinhou com a diretoria do Red Bull Bragantino a compra em definitivo do volante Bruno Prachedes em caso de uma permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco já informou o Alex Teixeira que não renovará o seu contrato. O Vasco já está hoje definindo a situação de Paulo Brax e Abel Braga, pensando na próxima temporada sobre uma permanência ou uma saída dos hoje 2 dirigentes, um coordenador técnico e outro diretor executivo do Vasco. Então, aos pouquinhos, o Vasco vai definindo a sua próxima temporada, o seu próximo ano. E olha, meu amigo, o Vasco quer a permanência de Ramon. Ramon quer ficar no Vasco e o Vasco quer que Ramon fique. E o técnico argentino hoje já vem começando a mexer os seus pauzinhos pensando na próxima temporada. E ontem, torcedor vascaíno, uma informação caiu como de fato uma bomba no meio da torcida vascaína. A fonte, que é a River é o mais grande, ou seja, River o maior, uma página destinada a informações sobre o River Plate, trouxe a informação que Ramon Dias já fez o seu primeiro pedido à diretoria do Vasco da Gama. Esse primeiro pedido seria a contratação de um zagueiro argentino que tem 11 jogos pela seleção do Paraguai. Ele tem dupla nacionalidade, ele é tanto paraguaio como argentino, mas optou pela seleção do Paraguai, ou seja, tem 11 jogos pela seleção do seu país e que hoje veste a camisa do River Plate. É um pedido de Ramon Angel Dias. Ele começou a sua carreira profissional lá no ano de 2018, vestindo a camisa do River, passou por um período emprestado ao Defensa e Justiça, chegou a ser comprado pelo clube argentino pelo grande destaque que tinha, porém voltou ao River Plate na temporada de 2021. Hoje é um atleta que não vem sendo utilizado no clube argentino. Na última temporada chegou a ser titular em grande maioria dos jogos, foi titular durante toda a campanha do River Plate na Libertadores, fez 28 partidas com a camisa do clube argentino, mas nesse ano fez apenas 3 jogos com a camisa do River e não vem sendo uma peça muito utilizada. Com isso, o Ramon Dias ter hoje troca muito boa com a diretoria do River Plate, até por ser um dos maiores ídolos, né, da história do clube argentino, já fez esse primeiro pedido formal ao clube para contar com o futebol desse atleta na próxima temporada. Para quem não sabe, Héctor Davi Martínez, é originalmente um zagueiro, mas que com a camisa do River e da seleção do Paraguai, fui dar uma olhada, atua também como lateral esquerdo. Ele é de origem um zagueiro, mas sai muito pro jogo. Então, muito legal o que está acontecendo, muito legal, né, esse jogador. A gente começa a observar que o Ramon é esse atleta que gosta de trabalhar com um zagueiro que saiba sair jogando, ou gosta de trabalhar com um lateral que seja originalmente um zagueiro. Não à toa o Robson foi tão utilizado por Ramon Dias no início do seu trabalho antes da lesão do Robson. O Robson é um zagueiro de origem, mas que atuava como lateral. Ramon gosta desse atleta, e esse atleta argentino, no caso Davi Martínez, é exatamente esse jogador. É um zagueiro de origem que atua muito como lateral esquerdo, faz essa função no River e fez essa função também na Copa América de 2021, vestindo a camisa da seleção do Paraguai. Esse é o primeiro nome pedido por Ramon Angel Dias. Davi Martínez, um nome que tem contrato com o River apenas até o final
do ano que vem, o nome que já está na alça de mira do gigante da Corinthians. Então não estranhe se aí após o término da temporada, com o Vasco ficando na Série A, Ramon Dias continuando seu projeto para 2024, o Vasco atacar aí Davi Martínez. E aí você pode até se perguntar, Lucas, mas por que o Vasco quer o Davi? O Vasco não tem o Piton? Tem o Piton e ponto. Não sei se vocês sabem, o Vasco não tem um lateral esquerdo reserva, né? Hoje, teoricamente, é o Jefferson, aquele lateral esquerdo que veio do Atlético Goianiense. Mas ele não é utilizado nem sequer relacionado para os jogos. Então o Vasco busca mais um lateral no mercado e já tem como foco exatamente ele, Davi Martínez. Hoje a boa relação entre Ramon Dias, representando o Vasco, e a diretoria do River Plate pode ser fundamental para essa negociação dar andamento e dar negócio. Gosta do nome, torcedor? Acostumado a jogos grandes, acostumado a grandes competições, Libertadores, jogar com uma camisa grande como a do River Plate, o nome pedido por Ramon Dias, valeria a pena? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta quinta que promete, deste dia de Vasco. Então se inscrevam, compartilhem o nosso conteúdo e, como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.